ao encontrar uma pérola de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou a pérola. Acolho nossos sacerdotes, Padre Marcelo, Padre Celso, Diácono Reginel, nossos seminaristas, senhor prefeito, vice-prefeito, vereadores. Acolho com carinho cada um de vocês, irmãos e irmãs. Celebramos São Gonçalo, padroeiro de nossa paróquia, padroeiro de nossa cidade. Ele, como tantos homens e mulheres, encontraram Cristo, e tendo encontrado Cristo, deixaram tudo para segui-lo de perto, para segui-lo desprendidos, sem ter que carregar nada consigo. E esta decisão tão radical que muitos de nós tomamos, ainda gera estranheza nos dias de hoje. Como é possível algumas pessoas abrirem mão de realidades que são tão desejadas e cobiçadas na sociedade para seguir de perto a Jesus? O desejo de santidade e o acolhimento da vocação são realidades que manifestam uma resposta de amor ao amor que primeiro recebemos. Nenhum de nós amamos a Deus primeiro. Deus nos ama e fomos tomando consciência de que somos amados. E quanto mais fomos tomando consciência de que somos amados, mais foi brotando no íntimo de cada um de nós o desejo de corresponder a esse amor que nos amou primeiro. A pessoa vem à vida porque foi pensada e querida por uma vontade boa, que a amou antes mesmo que existisse, que a conheceu antes de formá-la no seio materno, que a consagrou antes que fosse dado à luz. Nos ensina Jeremias, Isaías e também o próprio São Paulo. Ao ser criada, a pessoa ela já surge com toda a dignidade, como sujeito chamado a uma relação com Deus, como uma face que reflete ou deveria refletir o mesmo traço divino. Ouvimos isso em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cada um de nós somos chamados a refletir a imagem e semelhança de Deus com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas palavras. Criando a pessoa à sua imagem e conservando-a continuamente no ser, Deus concede a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Somos capazes de amar, somos capazes de estabelecermos relações de comunhão com as pessoas, não só na igreja, na sociedade, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Somos pessoas capazes de comunhão. E parece que isso está sendo cada vez menos percebido. Nosso padroeiro é o grande marco da sua história, além da vida de pregação e de apostolado, mas o símbolo da vida dele é a ponte construída em Amarante, e somos chamados também a construirmos pontes com as pessoas, sobretudo com aquelas que pensam diferentes de nós. E parece que as pessoas só aceitam ter relação e comunhão com quem pensa igual, mas somos chamados a ter relações com pessoas que pensam diferente. O amor é a vocação fundamental e nativa de todo ser humano, porque fomos criados por Deus por amor e criados por Deus para amar. E não podemos esquecer isso. Poderíamos aproveitar essa oportunidade e olharmos para a nossa vida, nossa história, sempre no exame de consciência,
tentando perceber como está a nossa capacidade de nos abrirmos ao amor de Deus e como está a nossa capacidade de nos abrirmos a amar as pessoas, sobretudo aquelas que nos custam mais, que são mais diferentes, que talvez exijam um pouco mais de todos nós. Cada existência já contém um projeto vocacional bem definido por Deus. E essa vocação, a vida e a vida divina, ela é celebrada e iniciada no batismo. A partir desse momento, a criatura é chamada à santidade e à santidade dos filhos de Deus. Nada e ninguém jamais poderão cancelar esse chamado que Deus faz a todo aquele que é batizado, a ter uma relação filial com Deus, uma relação na qual fique explicitado esses traços de Deus em nós. E toda vocação nasce em um local definido, determinado, em um contexto concreto limitado, mas não para si mesmo. Floresce na igreja que caminha no mundo, rumo à realização de uma história que é sempre grande, porque é uma história de salvação. Não precisa ser um padre, um consagrado, não precisa ser uma figura pública importante, porque toda a vida de todas as pessoas é sempre uma história importante, porque é uma história de salvação. Deus se reflete na tua vida, e Deus quer se refletir na sua vida, e isso é grandioso demais. E temos que viver nossa fé com a consciência de que Deus quer ser refletido na nossa vida, nas nossas ações. Assim, a pequena grande história de toda vocação se entrelaça com a história da igreja no mundo, em um tempo determinado. Como nasceu na igreja e no mundo, assim todas as pessoas são chamadas a estar a serviço da igreja e a serviço da sociedade. Somos construtores de uma sociedade. Construímos o nosso tempo. Escrevemos a história que outras pessoas irão ler daqui a alguns anos, algumas décadas, talvez séculos. Sobre nossa vida e nossa história e nossa vocação, saibamos reconhecer nossa vida como um dom de Deus. Deus nos deu a vida. Isso tem que ser celebrado por nós. Me deparo com tantas pessoas sofridas, com tantas pessoas que parecem não encontrar sentido para a sua vida e para a sua história. Mas nenhuma vida, independente de como ela tenha sido gerada, concebida, ela foi por acaso. Deus permitiu a sua existência. Então Deus tem um propósito para a tua vida. A vida é um grande dom e toda vida possui uma grande dignidade. Chamados à mesma santidade dos santos. Esses homens e mulheres, essa multidão do céu, que seguiu de perto a Jesus, ouvindo sua palavra e colocando em prática, somos chamados, todos nós, a essa mesma vida de santidade. Comprometidos com a edificação de nossa comunidade, nossa igreja e nossa sociedade. Uma vida fecunda é uma vida ofertada a Deus. Uma vida fecunda é uma vida ofertada às pessoas. Uma vida em que você perceba que mesmo que com ações pequenas, você consegue estender a mão, você consegue socorrer alguém, você consegue desprender-se de si mesmo, de seus projetos, de seus planos, e ir ao encontro ao outro que necessita. Que alegria traz quando somos capazes de vencer nosso egoísmo, de vencer nossos apegos, nossos planos pessoais, para irmos ao encontro de outras pessoas. Que São Gonçalo nos inspire
e nos motive a um amor concreto, a um amor que transforme vidas, não só a nossa vida, mas que transforme a vida de outras tantas pessoas. Assim seja. Amém.